Manoá. O anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo, porém, o marido não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia ao seu marido e lhe disse: eis que apareceu aquele homem que falou comigo outro dia. Amém? Li até o 10. Quando os israelitas entraram na terra prometida, não houve qualquer combate contra os filisteus. No final da vida e liderança de Josué, os filisteus já viviam em suas 5 principais cidades. E aí se deu também o tempo dos juízes. Após a morte de Josué, os filisteus despontaram como terríveis inimigos dos israelitas. Sagar chegou a expulsá-los, mas isso foi apenas temporário. Juízes 3:31 nos descreve isso. Com o tempo, os israelitas chegaram até a cultuar os deuses dos filisteus. Em muitas ocasiões, os filisteus serviram de ferramenta nas mãos do Senhor para castigar a infidelidade do seu povo. Os filisteus são citados com destaque nos dias de Sansão, o grande herói entre os juízes de Israel. Durante aquele tempo, provavelmente havia certa coexistência entre os israelitas e os filisteus. Sansão chegou a se casar com uma mulher filisteia. Com uma queixada de jumento, ele foi capaz de matar 1000 deles. Mas o seu grande feito contra os filisteus se deu por ocasião da sua morte. Ele destruiu o templo filisteu em Gaza e matou milhares dos principais líderes filisteus no teto do lugar onde aconteceu o tal fadídico, como é que podemos chamar essa quantidade de mortos, né? 1000 homicídios. Mas no teto, só no teto, tinha 3.000 homens e mulheres. E o texto, em Juízes, ele vai terminar lá no capítulo, contando essa história de Sansão, no capítulo 16, ele vai nos contar que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Entre os juízes, que você vai ver eles sendo relatados neste livro que nós separamos hoje, a partir do capítulo 13, aparece vários deles: Otiniel, Eudei, Sagar, que eu citei, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibaçã, Elon, Ebilon e Sansão. O único que está na galeria da fé, lá em Hebreus, é Sansão. Mas nós vamos encontrar uma condição bastante difícil, olha, muito difícil, na vida de Sansão. Eu não aconselho o crente enveredar ou flertar com o pecado.
eu aconselho, como pastor, você não enveredar para o pecado e nem flertar com o pecado, como fez Sansão. Mas ele está na galeria da fé, dos heróis da fé. O mesmo teor que tem para Davi, que nós conhecemos a história, também uma história bastante difícil. Se não leu, leia a história de Davi e conheça Davi. Eu vou falar para vocês que eu tive uma experiência bastante difícil com Davi lá nos meus primórdios, quando houve a minha conversão. Eu chorei quando vi aquela posição de Davi, por causa da mulher que ele olhou de cima da sacada, lá da varanda, no dia que ele tinha que estar na guerra, e ele leva esse homem a ser morto. Eu chorei, decepcionado com Davi. Uma coisa fica bem clara, a gente sempre vai se decepcionar, ou poderemos nos decepcionar com o homem. A gente só não se decepciona com o nosso Deus. Vamos lá, o texto começa para nós, quando vai relatar o nascimento desse juiz importante, que teve destaque, falando que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Eu não tenho, acho que de vida, mais 40 anos. Eu não quero fazer jamais o que é mal aos olhos do Senhor, porque eu vou sofrer e não vou conseguir ser liberto. Fazendo essa comparação literal com o texto. Nós sabemos que nós temos hoje, em Cristo Jesus, em virtude do seu ato de cruz, do ato da salvação que Ele fez por nós, projeto de Deus para nos trazer a vida para sempre, nele, no seu Filho, que nós temos que, ao realizar atos, porque quem flerta com o pecado, peca, tá? Não tem esse negócio de ficar flertando com o pecado, achando que não está pecando, porque quem flerta com o pecado, peca. E se peca, você tem uma solução: arrepender-se, confessar e deixar de praticar. Nesse caso de Sansão, a mãe dele, você vê que o texto que nós lemos é fruto de um ato bondoso de Deus para com a sua mãe. A mãe dele era estéril, disse o texto. A mãe dele não podia ter filhos, não podia gerar. E um ato misericordioso do Senhor, porque o Senhor tem uma misericórdia pelos seus filhos, ela é imensurável. Não dá para a gente mencionar e nem medi-la. Mas Deus tem misericórdia pelos seus. A sua mãe não podia gerar. A mãe, essa importante mãe, a qual o anjo do Senhor, ao qual o Senhor resolveu operar na vida dela, não tem o nome citado. O pai, Manoá, parece que está na contramão, porque só se dirige ao Senhor, mesmo que seja para pedir perdão pelos pecados, aquele que conhece e sabe que Ele é capaz de perdoar, que Ele é capaz de realizar o ato do perdão, que reconhece que Ele é misericordioso e que tem intimidade com Ele. Já imaginou? Quem não tem intimidade adora outro tipo de Deus. O povo de Israel, se você pegar como eu fiz na introdução, quando passou um certo tempo, eles começaram a adorar os deuses dos filisteus. Quando o texto diz que eles tornaram a fazer mal, então eles tornaram a voltar à prática
que desagradava o Senhor. Não tinha nada mais e nada menos que desagradava o Senhor quando eles passavam a adorar. Isso provoca a ira do Senhor. Quando eles passaram a adorar a outro tipo de Deus. Esse homem da linhagem de Dan, de Zorá, esse homem recebe o seguinte recado de sua mulher: encontrei um homem que tinha a aparência de um anjo de Deus, que disse que eu vou conceber. Eu vou dar a luz ao menino. Mas esse menino, aqui no texto, vai aparecer qual vai ser a sua função. Qual vai ser a função desse homem? Começar, na nossa versão diz assim, começar a libertar o povo de Israel da servidão dos filisteus, do cativo filisteus, que eram 40 anos. Esse vai ser o precursor. Dele, eu vou começar a usar ele. Depois de fazer esse ato diferenciado, o ato de milagre, nosso Deus pode todas as coisas, amém? Nosso Deus é capaz de realizar coisas que até duvidamos que Ele faz. Porque Ele pode, e a sua soberania é inigualável. Então estamos diante de um Deus que opera um milagre a uma mulher que ficaria grávida, só que passou algumas recomendações, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma nenhuma comida impura. Ela sai desse encontro desse homem e vai conversar com seu marido. Por isso, mais uma vez, afirmo que essa família está diferenciada do contexto do restante do povo. Porque o marido vai tomar uma atitude posterior, mas ela já mostra que ela está ligada no Senhor e tem intimidade com esse Senhor, não porque ela teve um encontro com o anjo do Senhor, mas porque ela vai prestar o devido respeito ao seu marido e disse, um homem, porque era proibido, que tem a aparência de um anjo, falou que eu vou ficar grávida, que o Senhor vai operar, que o filho que eu vou gerar, ele vai começar a libertar os israelenses das mãos dos filisteus. Deus nos livra, mesmo vivendo nós num antagonismo a Ele. Esse é o nosso Deus, que resolveu estar conosco. Assim, esse homem, quando eu digo e afirmo, esse homem vai e diz para sua esposa a seguinte coisa: quando ele estiver mais uma vez com você, vem e me chama. Ele não precisou fazer isso, porque ela já faria. E o anjo reapareceu, mas ele faz a atitude de intimidade. Ele vai e ora ao Senhor. E o Senhor lhe concede. O Senhor havia entregado o povo. E se você buscar um pouquinho mais atrás, lá no capítulo 10, você descobre por quê. Os filisteus fizeram propostas mínimas. Rapaz, irmãos, preste atenção como é fácil a gente ser ludibriado. Como deixamos passar oportunidades diante do nosso Deus.
Como perdemos oportunidade diante do nosso Deus. Já imaginou o quanto nós falhamos com o nosso Deus? Mas Ele tem misericórdia por nós. Ele continua nos amando. Ele envia, esse homem orou, e o Senhor confirma a oração, mas aparece para a mulher de novo, o anjo do Senhor. E se você ler todo o capítulo 13, você vai ver que eles, ainda pairam uma certa dúvida, que eles tentam chamar esse homem para ir com eles, sentar à mesa para se alimentar. A história é muito interessante. Uma das coisas que não está no texto, mas fica bastante certa de ter acontecido, é o tipo de criação, porque houve uma recomendação que esse jovem, esse homem, esse menino que vai nascer, ele vai ser consagrado ao Senhor, porque ele era nazireu, não podia cortar o cabelo, ele serviria ao Senhor, ele não poderia passar navalha ao cabelo. E tinha umas outras recomendações ao voto de nazireu, como chegar perto de defunto, de pegar ali coisas que tivesse perto, independente do que fosse, ou o tipo de corpo que estivesse em decomposição ali. Ele foi orientado, o texto não diz, mas é tradição do povo de Israel orientar o seu filho, fica sob os cuidados da mãe, até a idade de passagem para os pais, que fica aí mais ou menos até os 14 anos de idade. É a tradição que eles seguem. Ensinar as Escrituras Sagradas. Ensinar o que o Senhor fez. Com certeza, seus pais tiveram cuidados para que ele fosse orientado em tudo que deveria fazer. Era nazireu, não podia passar navalha no cabelo. E tinha as outras coisas que ele não podia fazer. Entre elas, o que ele vai fazer a partir do que conta o capítulo 14. Vai procurar uma mulher estranha, fora do arraial. Proibição que está em Deuteronômio 7, de 1 a 4. Não podia pegar ninguém para se casar. Ele vai numa cidade chamada Timná, e lá encontra essa mulher. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, aí você vai ver que ele faz aquela jogada que muitos de nós fazemos. Faz assim um jeito chantajoso de viver. E ele fala, busque essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Só que essa mulher é filisteia, ele não podia. Nós somos chamados pelo Senhor para obedecer Ele. Custe o que custar. Essas proibições aqui do Antigo Testamento hoje não se faz mais. Não cabe. Mas mesmo assim, uma coisa que cabe é a gente obedecer ao Senhor. E no caminho aparece um leão. E o texto diz que ele abre esse leão ao meio, sem usar nada, como se abrisse um cabrito. Mas o texto diz que no momento em que ele vai agir contra o leão, se apodera dele o Espírito do Senhor. Ele já está aqui debaixo de um problema de desobediência. Mas o Senhor, Ele não se aparta dele, continua, porque o Senhor havia propositado que iria começar por ele a libertação do povo do cativo filisteu, do cativeiro filisteu. O Senhor, quando promete, Ele cumpre. Ele nos prometeu a salvação e enviou
para que fosse realizado o ato salvífico através em quem ele tinha mais prazer, seu Filho, Jesus Cristo. Repararam como nosso Deus cumpre? Ele prometeu-nos que ia nos enviar a salvação e ela está estabelecida através do ato da cruz, do sacrifício da cruz no seu Filho. Cumprido. Como é que Jesus falou? Está consumado. Consumou-se toda a promessa do Senhor em Jesus. E ele vai, se apodera ali do leão e abre ele no meio, de maneira que se apossou do Sansão e ele rasgou o leão como se rasga um cabrito. Eu não tenho essa força nem para rasgar, às vezes, algumas folhas de papel que eu ajunto. Aí eu tenho que usar assim, tem hora que a gente não tem nem força. O cara já tinha força para abrir um cabrito no meio. Ele abre um leão, que é pior. Mas já está rindo. Mas ele só faz isso porque o Espírito do Senhor está nele. A gente precisa mensurar quando o Senhor está agindo em nós. A gente precisa entender que o Senhor resolveu fazer a gente ter esse mesmo Espírito para agir por Ele em muitas circunstâncias ou em todas as circunstâncias da nossa vida enquanto aqui vivermos. Nós vamos chegar lá. Deus nos livra mesmo que vivendo no antagonismo a Ele. Deus nos livra. Às vezes a gente faz coisa como fez Sansão. Ele arrumou algo que desagradava a Deus. Ele está no caminho do povo de Israel. Não está no caminho, provavelmente, dos seus pais. Que Deus resolveu, com o ato de milagre com a sua mãe, e também em resposta à oração do seu pai. Mas Deus vai confirmando algumas coisas através da vida dele. Depois que eles voltaram lá, que quando ele ia lá para fazer aquela consumação do casamento, ele vai lá no cadáver do leão e mete a mão no favo de mel que está lá dentro. Podia, cara. Com certeza, vou afirmar para vocês, os pais ensinaram a ele, mas ele está na idade aqui, a gente pode dizer da rebeldia? Sim. Não. Imagine você. Se tu pega um chumacho de folha de 500 folhas, rasga ela, tu já começa a se sentir poderoso. Tu mete a mão no leão, abre ele no meio. Tu é o cara. Eu não vou respeitar mais ninguém. Entendeu, irmã Nancy? Não vou respeitar mais ninguém. Quem vier para cima de mim está ferrado. Calma que a história ainda vai aumentar. Ele volta para casar, tem aquelas bodas de 7 dias, e nesse momento, ele faz outro flerte. Ele cria um enigma com os homens, os filisteus ali, os que são do arraial ali do pai dela, e disse que quem descobrisse, ele dava uma túnica a cada um, dos 30. Era 30 túnicas. Ele vai lá. O que acontece? Deus usa aquela mulher filisteia, a pedido desses homens, para que fosse entregue a ele. Acho que não eram 30, não, acho que eram 6 homens. E esses homens começaram a falar com ela. E o que aconteceu? Ele foi, contou para ela qual era o enigma. Que coisa é mais doce do que o mel e mais forte que um leão? Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha,
nunca teriam descoberto. Ele, quando fala na ovelha, ele fala da esposa. Então, o Espírito do Senhor, de maneira, se apossou dele, Sansão desceu até Asquelon, isso no verso 19 do capítulo 14. Matou 30 homens, olha aí. Abuso de poder, tá? Está com abuso de poder. Eu tenho a força, já matei um leão, eu tenho a força de matar 30 homens. Homem é mais fácil de matar do que um leão. Deve ser. Pelo menos eu cheguei a essa conclusão. Tirou as roupas dele, levou e entregou. Só que ele ficou chateado com a mulher, abandonou, voltou para casa, irado, para a casa do pai. Sabe o que o pai da noiva fez? Deve ter lido aí, né, Everton? Lê aí para mim o 20 do 14. Fala aí. Lê aí, irmão. 14, 20. Olha aí, deu para o amigo de honra. Só que ele não está sabendo. Ele ficou um tempo separado, voltou. Quando voltou, ele comete mais um abuso de poder, porque ele descobre que o pai dela deu. E o pai justifica para ele, eu pensei que tu não ia voltar mais. A história é interessantíssima. Só que você tem que caminhar com essa história vendo o flerte dele com o pecado. Ele já tinha desobedecido e indo atrás da Filisteia. Ele já tinha desobedecido porque ele se achou o cara e arrumou lá um jeito que acabou ele tendo que cumprir a promessa. E na promessa ele mata 30 homens. Não se sabe se inocente, é filisteu. Ele está cumprindo os desígnios de Deus, porque ele está começando ali, matando filisteus. Você vai imaginar assim, poxa, ele está matando filisteu, pastor. Ele está cumprindo o desígnio da vida dele, que era livrar o povo. O único jeito de livrar o povo da mão de um outro povo cativeiro não era assim, ó, acabou a guerra, cada um para o seu lado, bandeira branca para lá, nada disso. Era pela guerra, matando o outro povo e dominando as suas posses. É muito parecido com os tempos de hoje, não é diferente muito não, mas hoje tem a mídia, né, que divulga para todo mundo, aí fica buscando resposta daqui e dali, mas a resposta está porque acontece de fazer aquilo que fez o povo de Israel, o que era mal perante os olhos do Senhor. Flertar com o pecado desagrada o nosso Deus. Pecar desagrada o nosso Deus. Só que hoje nós temos soluções dadas pelo próprio Deus para que a gente resolva esse problema. Mas Ele não quer que a gente viva flertando e pecando. Isso não é um salvo-conduto. Então, a história vai ser, ele volta, descobre essa história, ele sai e põe 300 raposas. Crime ambiental. Hoje ele está enquadrado. Do jeito que o mundo está, naquele tempo passava. Ele ainda bota uma tocha amarrando elas pelos rabos e libera elas para correr por dentro da área agrícola dos filisteus que estavam prestes a colher. Crime ambiental e em vários aspectos. Aí ele viu o que ele fez. O que acontece? Parece que ele não está mensurando. Poxa, vou voltar a repetir. Vou ser repetitivo. Matei um leão, cara. Já matei 30. Quem vai entrar mais? Se ele batesse o pé para mim, eu já estava longe. Muito tempo. Entendeu? Então, ele está se sentindo o máximo possível. Cara, você consegue pegar 2 gatos e amarrar ele? Olha a comparação, né, que eu estou fazendo. Não consegue. Ele pegou 300 raposas. Raposa deve ser um bicho difícil de pegar. Devia te dar os montes ali. Elas davam sopa. Devia te chamar, oferecer um pedacinho de frango lá. A raposa adora frango, carne de galinha. Minha avó tinha um sítio lá em Itapiruna, lá na terra do seu pai, Flávia. Minha avó tinha uma raposinha lá. Minha avó perdia a galinha direto, não sabia como.
era pelo meu tio que bebia e pelas raposas. Também tinha isso. Meu tio bebia e oferecia uma galinha na birosca. A galinha é minha. Coitada da minha avó, mulher de Deus. Foi ela que começou, na família da minha mãe, a ir para a Igreja Batista, já velhinha, aprendeu a ler na Igreja Batista. E ela, quando ela lia esse texto, ela lembrava das galinhas dela. Mas vamos lá. Sansão exímio, o caçador caçou 300 raposas. E fez um problema sério. Aí os filisteus foram lá e mataram a mulher e os pais dela queimados também. Você peca, você começa a flertar com o pecado, o diabo fica achando que tu é sócio dele. Só que ele cobra a dívida. Cobrou pesado. Ele ficou irado, matou 1000 homens. Corre para dentro de uma caverna. 1000 homens. Aí, ele mata alguns homens. E depois ele corre para dentro da caverna, os filisteus vão lá e pegam ele através do povo de Judá. Eles sitiam Judá e mandam dizer onde ele está. Eles vão lá e falam, ele faz um pedido, só não me matam, vocês não me matam. E amarram ele com cordas novas, coisa firme. Viemos para amarrar você para entregar na mão dos filisteus. Capítulo 15, verso 12. Sansão disse, jurem para mim que vocês não me matarão. Eles disseram, não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus. Mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da caverna. Sansão fere 1000 homens. Vem o texto a partir do 14. Aí que ele fere, né, com uma queixada de jumento 1000 homens. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor, olha aí o Espírito do Senhor. Olha, você não vê momento algum Sansão se arrependendo. Deus nos livra mesmo quando nós vivemos de forma antagonista. A nossa vida é antagônica, é contrária àquilo que Deus nos diz para fazer, para realizar. Ele nos manda os seus decretos, Ele nos manda as coisas que devemos fazer. Ele não manda a gente fazer o que é mal. Mas o Espírito do Senhor não se aparta dele, mais uma vez se apodera dele. E aí o texto continua, o texto é muito bom mesmo. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. E as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens. E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou a queixada e aquele lugar foi chamado de Remat-Leí, que significa Monte da Queixada. Não foi porque ele pegou a queixada, porque ele era forte. Nada disso, foi porque o Espírito do Senhor, mesmo a gente vivendo antagonicamente o nosso Deus, quando Ele, pela sua misericórdia, bondade, amor, quer, Ele nos livra. Sansão está recebendo vários
Aí a gente, lendo a história, a gente começa a ver, eu estou fazendo um resumo para vocês, mas olha, quando a gente vê a história, lê ela e se aprofunda, a gente se vê vivendo, mesmo não fazendo coisas assim, a gente acha que o nosso pecado nunca é o pecado. A gente acha que o que a gente faz é sempre bom. A gente tem que medir as consequências. Porque a gente pode estar fazendo coisas que, sabe, a gente tem discernimento. Nós todos aqui, eu não dispenso ninguém que está aqui. Ninguém. Começar por mim. Nós não temos motivo de fazer o que desagrada ao Senhor, porque a gente é instruído pelo Senhor através da sua palavra constantemente. Uma das coisas que eu mais falei nessa palavra é flertar com o pecado e ele desagrada ao Senhor. Então a gente sabe que não pode fazer isso. Em qualquer fase da nossa idade. Porque pecar não é só jovem, adolescente. Idoso também peca. A gente tem que ter um cuidado muito grande. A gente não pode dizer, tendo dinheiro na carteira, que uma pessoa vem te pedir alguma coisa, você não pode dizer assim, eu não tenho. Tu tem. É melhor você falar, não vou te dar. Aí você vai, pastor, te jogou pesado, poxa, esse pessoal pede meu dinheiro, aí vai usar droga, vai usar indevidamente. Eu já dei um dinheiro. O cara, eu botei R$5 ali, vindo de Jacarepaguá para entrar para Madureira, queria abastecer. Botei R$5, Flávio, aqui, ó, irmã, no dedo, botei para o lado de fora, meia-noite e pouca, debaixo ali do viaduto que o BRT sobe, aí eu tinha que dobrar à esquerda. Ele, pô, tu podia me ajudar, mas bêbado. Não comi nada. Não tinha uma barraca para comprar nada perto. Que quando me pede, não comeu nada, peraí, vamos ali comer. Vamos ali comer, vamos lá. Tu não quer comer? Vou pagar para você. Aí hoje joguei um enigma nele, para não dizer praga. Olha, eu vou te dar esses R$5. Eu ia comer sabe o que eu ia comer com ele? Um espetinho de peito de frango empanado. Vendia lá no posto. Eu tinha dinheiro para comprar mais, mas já tinha separado os 5. Já tinha separado aqui. Estava seguro assim. Como é que os trocadores faziam antigamente, né? Do teu tempo, eu sei que é, Nélio. Do teu tempo, o trocador ficar com dinheiro, ficava com aquele monte de ficha com aquelas notinhas aqui penduradas assim, né? No dedo. Assim mesmo. Só que era só 5. Ele falou assim, tu tem coragem de me dar? Eu quase falei, não. Eu não tinha nem jeito, eu tentei até botar para dentro. Mas já era, ele já viu. Eu quero comer alguma coisa. Eu falei, eu vou te dar. Mas se você beber ou comprar alguma coisa como droga, Deus vai te castigar. Olha aí. Era melhor não dar, né? Era melhor não dar. Não vou te dar. Está na igreja ele, tá? Graças a Deus. Está lá na Assembleia de Deus, no campinho, lá para quem vai na Estrada da Fontinha. Ele fez questão, quando eu passei lá, eu perguntei, estou caminhando, hein? Nem sabia, não falei para ele que eu era pastor. Estou caminhando, hein, pastor? Glória a Deus. Está lá na Assembleia de Deus, lá em Campinho. Carlos, o nome dele, vivia na rua. Então, a gente não pode falar que a gente, não podemos, todos nós aqui não podemos falar isso. Porque nós somos orientados segundo a palavra de Deus, não tem jeito. Sansão arruma uma prostituta para casar. Aí você vai falar, Osés também arrumou. Sim. Está lá registrado no livro, tá, tudo bem. Mas você vai ver a diferença entre um ato e o outro. Depois ele arruma a Dalila. Dalila todo mundo conhece a história. É a mulher que vai cortar o cabelo dele, né? Vai rapar
o cabelo dele, ele vai ter os olhos furados, mas ela faz uma insistência, e olha que o texto apresenta para a gente um dos pecados que a gente comete com muita facilidade, que é o pecado da mentira. Ele custava ele, como eu tive vontade de falar, e eu orientei vocês a falar, você tem e não quer dar à pessoa, você diz, eu não vou te dar. Ele poderia dizer, eu não vou te contar qual é o enigma. Mas não, ele ficou flertando. E contou várias histórias que você vai ver a partir, no capítulo 16, a partir do verso 7. Se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas. Aí quando ela chamou, falou assim, vem os filisteus, que ele dormiu, e vem os filisteus, ele pegou todo mundo, matou mais um pouco. Aí vai mais à frente, no 9, ela insistiu de novo, só que toda vez, a partir daí, ela vai dizer que, a partir do verso 9, não, ela vai dizer que ele está zombando dela e mentindo. Olha, até agora você tem zombado de mim e me falou mentiras. Ela repete isso no verso 10, diz no 13, e antes também ela repete de novo no verso 15. Olha só, ele mentiu, zombou da pessoa. Deus não se agrada dessas atitudes. Nós sabemos. É sim, não, não. Está vendo que a gente, quando a gente flerta, eu estou usando a palavra flerte, ou quando a gente se deixa levar pelo pecado, a gente sofre as consequências. Ele acaba contando, parece que é um ato amoroso, né? Contar porque ela está dizendo, tu está zombando de mim e mentindo para mim. Aí no final ele vai dizer, você não me ama. Aí ele, para provar que ama Dalila, conta que a passagem da navalha, corta o cabelo. Mas o diabo, ele é tão desastrado que ele acha que quando ele sai vitorioso de uma situação, ele é o cara, é o dono da situação. Os filisteus não prestaram atenção. O cabelo dele voltou a crescer. O que aconteceu? Quando eles usavam um momento para ridicularizar ele, fazendo ele empurrar o moinho, eles já alegavam que isso era um ato de diversão. Eles não notaram que o cabelo dele estava crescendo. Ele pediu para se encostar. E o texto diz que ele está do lado do moço. Na nossa versão está um moço. Essa palavra no hebraico significa uma pessoa inexperiente, ou que tem pouca experiência. Ele se encosta nas colunas, nas colunas do local, que só em cima da laje, diz o texto, tinha 3.000 homens e mulheres. E embaixo estavam todos os príncipes e governantes, todos. E ele faz um clamor ao Senhor, cego, porque acharam que ele está cego, ele não vai enxergar, só que ele pede auxílio ao moço e depois a Deus. E o Espírito do Senhor, ele faz uma oração, que eu morra junto com eles, mas me dê mais uma oportunidade. E Deus dá essa oportunidade. Mas essa oportunidade estava descrita desde o início da história. Que era por ele que Deus ia começar a livrar os israelitas das mãos dos filisteus. Ele foi produto de um milagre no qual Deus prometeu que ele seria
tudo que foi, não foi simplesmente porque o cabelo dele cresceu, mas foi porque o Espírito do Senhor se apoderou dele de novo. E ele voltou a ter aquela força e ele derrubou. E o texto vai se encerrar de uma maneira que diz para nós que ele matou mais quando morreu do que ele havia matado durante toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai, olha aí. Então, seus irmãos, verso 31 do capítulo 16. Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Quer dizer, ele julgou durante 20 anos. 20 anos. Ele foi juiz durante 20 anos. Não conta a história sobre outras atitudes. A história, ela se fecha nesse conteúdo, onde mesmo quando nós estamos de forma antagônica ou contrária àquilo que Deus quer que a gente faça, Deus continua nos livrando. Assim é conosco. Ele fez o ato da salvação através de Cristo na cruz, o sacrifício, para nos dar essa certeza. E a gente continua fazendo igualzinho a Sansão. A gente só não vai parar na galeria da fé, dos heróis da fé, porque a Bíblia já está escrita. Mas a gente faz muita coisa, a gente tem que parar com esse flerte. A gente foi chamado para fazer uma única coisa. Uma única coisa. Aqui na igreja está acontecendo agora através da EBF. Mas nós não podemos parar com a EBF simplesmente. Onde a planta dos nossos pés pisarem, nós temos que cumprir aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Ele mandou a gente pregar o evangelho das boas novas de Jesus Cristo a toda criatura, em tempo e fora de tempo. Então a gente não pode cessar, mas a gente quer fazer muitas outras coisas. A gente é um empreendedor assim, sabe? Mas a gente não pode esquecer que nós somos empreendedores para executar o empreendimento de Deus na terra, que é pregar o evangelho a toda criatura. Claro, tenho certeza que isso vocês também fazem. Nós fazemos. Porque a gente sabe o quanto o nosso Deus merece que nós venhamos cumprir os seus desígnios. O desígnio que Ele nos deixou para fazer foi esse. E Ele vai nos libertar. Ele já nos deu a liberdade deste mundo através desse ato na cruz do Calvário, da morte de Cristo, da morte vicária de Jesus, e nos apresentou a salvação. Vamos lá. Alguma pergunta? Vamos lá, pode fazer. Assim, o pastor Luiz pediu, abre para pergunta. Apesar que a gente foi muito direto no assunto, falando algumas coisas, mas é interessante como a gente faz coisas que mostra a nossa soberba, igualzinha dele aqui, que mostra o quanto a gente prefere fazer coisas que a gente acha que é melhor para nós. Esquece daquilo que é melhor para Deus. Deus sempre nos chama a fazer o que é melhor para Ele. É a vontade dEle que tem que prevalecer. Sempre foi assim, nunca foi diferente. Nem no Antigo Testamento. Nós é que agimos assim, como agiu Sansão. Aí você pode achar que ele foi levantado por Deus, nasceu. A mãe dele voltou a conceber. Não diz a quantidade. O milagre continuou. Deus não fez o milagre só dando ele, não. Deu outros irmãos. Foram lá buscar os irmãos com os pais o corpo de Sansão.
para levar lá para o lugar da onde ele deveria ser sepultado. Deus, o nosso Deus, é um Deus que nos ama de maneira grande, profunda. Ele resolveu nos livrar, mesmo a gente vivendo de forma contrária à sua vontade. Vamos lá, ninguém quer perguntar nada, não? Elinho, vem orar. Fala, irmã, fala. Pode afirmar também, tá, gente? Né? Ele veio para cumprir. Só que ele não tinha pecado, né? Não tinha falhas. Já Sansão veio para cumprir, né? Mesmo independente de que ele fez coisas erradas, porque o nosso Deus sabe tudo que nós fazemos, até o que nós vai fazer, né? Ele já sabe de tudo. Não tem nada que a gente faça que Deus não saiba primeiro, né? Assim era na vida de Sansão. Aí a diferença de Jesus, porque Jesus não tinha pecado, não tinha falha, era perfeito, e é perfeito. Agora, Sansão não. Sansão é como se ele tivesse escolhido para passar sobre essas coisas, né? E o final, né? Eu creio que ele se arrependeu, né? Tanto que ele foi a Deus também, né? E aconteceu o que aconteceu. Mas é como a gente, assim, é um ensinamento que Deus deixou para a gente aprender. Que a gente, mesmo pecando, errando, a gente tem que ter, é como você falou, que a gente tem que se arrepender e se consertar no erro. Não é ficar batendo cabeça naquele erro. Entendeu? Porque eu acredito que Sansão, em tudo que aconteceu, ele se arrependeu. Tanto que ele falou para o Senhor, é a última vez que eu peço algo ao Senhor e que eu morra junto. Porque até ele sentiu que ele já não... Entendeu? Então, a diferença, eu acho assim, entendeu? Ele foi bem assim, eu acredito que ele foi escolhido para passar por isso, né? Para no dia de hoje, nós aprender que nós temos que obedecer, nós temos que... A gente erramos, somos falhos, mas temos que se pedir perdão a Deus, se consertar e não tentar fazer de novo. Se for lá cair de novo, vai lá, se conserta de novo. Porque a volta de Jesus está voltando. Se a gente não acontecer isso, a gente... Né? E já Sansão, não. Sansão, ele se arrependeu, né, como ele matou muita gente após a morte dele. Entendeu? E ele falou para o Senhor que eu morra junto. Entendeu? Então, eu acredito assim, que ele se arrependeu, mas que ele também foi como fosse assim, Jesus foi escolhido para passar por tudo que Jesus passou. A diferença é que Jesus, né, não tem pecado, não tem erro, é perfeito. E Sansão não, já tinha pecado e tinha erro que trazia junto até o final da vida dele. E para a gente aprender no dia de hoje. Entendeu? Aquilo que Deus, né, quer nos mostrar para a gente se arrepender, se consertar. Entendeu? Tipo assim, mais ou menos assim. Tá certo. Mas uma coisa a gente tem que entender. Deus já tinha falado. Ele vai ser o que vai começar a livrar. Se você, continuando lendo ali, você vai encontrar quando acontece a situação final. Mas uma coisa fica clara. A gente não precisa estar tendo uma vida dessa forma. Não precisamos, porque nós somos orientados a não realizar o que desagrada ao Senhor. A Bíblia, todos nós aqui temos essa orientação. Já recebemos a orientação da parte de Deus. Não adianta. Agora, a gente vai falhar, sim. Mas a gente tem que lembrar que a gente pode reaver a nossa liberdade e não ficar vivendo debaixo das amarras de Satanás. Mais alguém? Fala, irmã.
Eu nunca falo que eu não tenho. A palavra de Deus diz que assim, sim ou não, não, né? Falar não vou te dar também é arriscado, né? Não, eu falo assim para a pessoa. Eu falo para a pessoa assim, eu até tenho, mas eu não posso te emprestar, não posso te dar, não. Isso. Ó, eu tenho, entendeu? Mas eu não vou te dar. Isso. Não Agora, leva a mão, não, eu preciso. Eu libero. Agora, se não, eu falo assim. Eu sei que é difícil falar. Uhum. Trabalho em Vila Isabel. Uhum. Ali é perigoso. Eu faço só assim, ó. Vou pegar o trem, eu faço só assim para ele. Pô, tio, tem um dinheiro, ele chama de tio, né? Aí eu faço só assim, ó. Porque não pode ali falar. Ali na Mangueira, né, Elinho? Ali na Mangueira, eles vêm jogando. Às vezes eu venho com o carro limpinho, eles vêm e jogam água. Lá embaixo você não pode falar. Está limpinho. Eu, não precisa não. E essa senhora de idade lá, revoltada, fala assim, aí que falando assim, vou dar dinheiro para você usar droga. Não pode falar assim. A senhora lá embaixo, eu ganho salário mínimo, eu ficar dando dinheiro para você. Posso falar para você de Jesus? A pessoa fala bobagem, não você sabe quer quem comer tá alguma dando, coisa? tudo assim, se você tiver condições de comprar alguma coisa, se não tiver, fala de Jesus para ele. Fala, Jesus te ama. Eu tenho o costume da pessoa fazer alguma coisa, falar alguma coisa comigo, eu já falo, Deus te abençoe. Tem uma menina da SEDAI que está me ligando, eu já pedi para você, por favor, tira meu número aí da lista, vocês estão toda hora ligando. Tem hora que eu não atendo, mas aí eu acabo atendendo, aí falo, Deus te abençoe, tá? Boa noite. É sempre assim, procura levar a palavra que você pode ajudar a pessoa a entender, conforme você entendeu, você foi usado pelo Espírito Santo a entender Deus. Mas alguém, se não, vamos ficar, o presbítero Elinho vai vir orar, e nós vamos para casa. Amanhã tem EBF de novo. Vem aqui na frente, Elinho, ora aqui. E a gente vai agradecer a Deus por esse dia. Ora por essa EBF, não cesse de orar. Se puder se disponibilizar, vem. Puder trazer. Eu trouxe um bolo, Flávia. Eu trouxe um bolo aqui, pessoal. O pessoal vai agradecer. Bom? Só no que a gente estava falando, né, comentando aqui, lá no capítulo 14, né, no verso 4 já diz, né, que o Senhor buscava ocasião, né, contra os filisteus, porque eles dominavam sobre Israel, né? Então toda essa permissão na vida de Sansão direção de Deus. E seus pais não sabiam, né, não entendiam ainda. Isso. Amém. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pelo dia que o Senhor proporcionaste a cada um de nós, onde estivemos à tarde na tua casa e agora à noite, estudando a tua palavra. Que o Senhor fale grandemente a cada dia os nossos corações, que o Senhor use as nossas vidas, Pai, para